Quais são os cargos de natureza jurídica no Brasil? São 6. Magistratura, são juízes, juízas, Ministério Público, com os promotores e promotoras, advocacia pública, em várias vertentes, como a AGU, né, Advocacia Geral da União, a Procuradoria Federal, então, com os advogados e advogadas públicos, a Defensoria Pública, Polícia Judiciária, no cargo de delegado, e cartório. Então, são 6 cargos de natureza jurídica. Alguns surpreendem pelo quanto pode pagar. Outros surpreendem pela legitimidade social que te atribuem, que te carregam. Naturalmente, um juiz já tem uma legitimidade social pré-concebida. Se você for procurar uma oportunidade para dar aula numa faculdade, naturalmente, a carteira de juiz vai te dar uma pressão muito grande. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Em relação à magistratura e Ministério Público, é dividida em estadual, que acumula a função eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral é exercido por promotores e juízes eleitorais, né, a Justiça Eleitoral. Nós temos também a divisão federal, juízes no TRF, promotores no MPF, Ministério Público Federal, e Tribunal Regional Federal, são 5, passando para 6 aí daqui a pouco. Tem também a Justiça Militar da União, que abrange promotores e promotoras militares, juízes e juízas militares, além da Justiça Trabalhista, que também possui sua carreira própria de magistrados trabalhistas e procuradores, promotores trabalhistas. O salário em média desse pessoal aí, MP e magistratura, é de 25 melhor dizendo, o salário médio é de 25 mil a 40 mil reais líquido. Esse é o padrão, é o que vai cair todo mês normal. Pensa você no 13º e nas férias. Se você tira férias no fim do ano, você tem 13º, que é um salário extra, mais um terço de férias. Você pode ganhar quase 100 mil reais num único mês. Claro que não é todo mês assim. Quando vem aí na estadual, vem a época de eleições, o juiz e o promotor acumula a justiça eleitoral, há um acréscimo de cerca de 6 mil reais, até 10 mil reais, a depender do estado. Então, você tem, sim, condição, claro que você não vai ficar milionário, né? Desmistifique isso, não creia nisso, porque não é verdade, mas certamente você vai ter um nível de vida muito acima da média dos brasileiros. Afinal, um salário de 25 a 50 mil reais por mês muda a sua vida como um todo. Você vai conseguir comprar imóvel, né? Seu imóvel, você vai conseguir ajudar os seus, família, amigos, você vai conseguir realizar pequenos objetivos de vida que todos nós temos. Então, é uma oportunidade muito interessante. E você vai ver que você, assim como eu, que saí do nada, que vim de escola pública, com fraca base, muito por minha culpa, já que eu não tinha ali ainda a visão de estudar, do quanto isso faz sentido para a gente evoluir na vida, não só profissionalmente, quanto pessoalmente também. Formei em supletivo no ensino médio, faculdade privada do interior de Minas. Hoje ocupo um cargo jurídico e tenho aí um rendimento que já não me faz falta nada. E claro que eu não sou rico, como eu disse aqui, mas não me faz falta nada. Eu viajo, tenho meu carro, moro onde eu quero. E é isso que eu quero mostrar para você, esse lado de cá. Eu quero que você agora, e ao longo dessa live a gente vai ver como fazer isso. Esqueça as crenças e as superstições que você ouviu quando era mais novo, que você não pode, ou que isso é difícil demais, ou que você paga uma pena alta demais, tem que abrir mão da vida social. Não é assim. Com método e estratégia, você se prepara e tem condição de assumir um cargo de natureza jurídica de alto nível e mudar a sua vida e das pessoas que estão em volta de você. Depois, nós temos a carreira da advocacia pública, que se divide em várias. Temos a PFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Quem cobra tributo, quem executa, enfim, atende de toda forma a fazenda pública. Federal, temos no estado também. Nós temos a AGU, Advocacia Geral da União, que também atende, são os advogados
do Brasil, né, da União. Nós temos também advogados de empresas públicas, como a CEMIG, né, Companhia Energética de Minas, Petrobras. Um advogado da Petrobras não ganha menos do que R$20 mil fixo, fora os honorários, né? Aqui na advocacia pública nós temos uma vantagem muito grande, que é aquela em que, embora o salário fixo seja menor do que de magistrados e promotores, você ganha honorários. Então, chega-se facilmente à média de R$50 mil por mês. Os advogados da União, no último ano, receberam a média de 12 a 15 mil por mês de honorários, fora aí os quase 30 mil que recebem como salário fixo. Olha como isso tem condição. Agora, para você e faz essa conta anual. Vamos ficar em 40 mil aqui como uma média. Vezes 12 dá 480 mil. Coloca mais uma, porque é o 13º, dá 520 mil. Coloca o terço de férias com mais 15, dá 535 mil por ano. Como? Estudando aí da sua casa, fazendo o que você está fazendo agora. Recebendo conteúdo, absorvendo conteúdo. Você vai mudar muito. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de vida, de condição em todas as áreas da sua vida. Lazer, saúde, pessoal e profissional. Depois, ainda na carreira da advocacia pública, nós temos as procuradorias municipais. As melhores são as da capital, lógico, paga-se mais. No entanto, você tem procuradorias municipais. E aí tem uma grande oportunidade, porque naturalmente o concurso é mais simples nos municípios, um pouco mais complexo nas capitais, um pouco mais complexo no âmbito dos estados e da União. Então você consegue dando saltos ao longo da sua carreira. Depois nós temos os advogados de autarquias. De várias autarquias têm sua própria carreira de advocacia pública. Então, como nós vimos aí, salário desse pessoal, fixo mais honorários. É uma coisa absurda quando isso começa a entrar. Eu lembro que o meu primeiro salário em cargo jurídico, quando eu recebi, ele caiu na minha conta, eu não acreditei. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Eu tinha um salário de 2 a 3 mil de nível médio em Minas, o que, aliás, também foi uma surpresa, porque quando eu recebi aqueles primeiros R$1.600 lá em 2011, eu nunca tinha tido tanto dinheiro ao mesmo tempo, recebido junto esse dinheiro. Eu venho de comércio, sou filho de comerciante, né? Conduzi motoquinha de som para pagar minhas contas, meu projeto de concurso público. E quando eu assumi o cargo público que eu queria, no DF, onde eu exerço hoje, eu recebi no primeiro mês dinheiro que eu nunca tinha visto junto na vida. E é o que eu falei aqui, magistratura, MP e advocacia pública passa de R$500 mil por ano. É um apartamento de alto nível todo ano que você tem. Imagina a sua carreira de 10, 15, 20, 30, 35 anos. Depois nós temos também a Defensoria Pública, que se divide em Defensoria Pública da União e Defensoria Pública nos estados. Então, são 28 oportunidades de defensor público e defensora pública que você pode disputar. E nós falamos no outro episódio aqui do Você Jurista, o quanto vale a pena você prestar concurso em mais de um estado. Aliás, em todos os estados que puder. Comigo foi assim, eu fiz 15 concursos para a carreira que eu ocupo hoje, fui aprovado em vários e tive a opção de escolher para onde eu ia. E fui, lógico, onde para mim, por várias razões, era melhor. O salário na defensoria não é tão majestoso, por assim dizer, como na magistratura, MP e advocacia pública, mas também dá uma boa condição. Entre 10 nos estados que pagam menos, como Espírito Santo, até 25 mil a 30 mil nos que pagam mais, como no DF, como na União. O que também é importante que aqui no Brasil a gente tem um hábito de contabilizar salário por mês, né? A gente tem esse hábito. Quanto você ganha por mês? Eu ganho 25 mil por mês. Nos Estados Unidos e em outros lugares, o hábito é contabilizar o quanto ganha por ano. E se você fizer isso, você vai ver que as suas contas batem mais facilmente. Você se programa num projeto de vida mais facilmente. Eu criei esse hábito já há algum tempo. Eu contabilizo o que entra por ano. Sobretudo se oscila a renda, né? Não é o caso do servidor público, mas, por exemplo,
no cartório e na advocacia pública oscila um pouco. Então, você tem ali um gap de gastos mensais, e o que passar dali, você consegue controlar. Então, ok, Defensoria Pública, depois nós temos as polícias judiciárias, o cargo de delegado de polícia. Delegado de polícia civil nos estados e delegado de polícia federal na PF. O salário também varia próximo ao de Defensoria Pública, de 10 a 25 mil reais. É a média. No Amazonas, por exemplo, o salário inicial chega a quase 30. E todos esses números que eu estou trazendo para vocês aqui são salários iniciais, tá bom? Nós vamos ver daqui a pouco como funciona o plano de carreira em cargos de natureza jurídica. Plano de carreira é um projeto de desenvolvimento institucional do servidor ou do membro da instituição, no caso do MP e magistratura. E ali você tem, por lei, definido já como será a promoção, se ela é anual, bienal, trienal, como você chega no topo da carreira, como se dividem as classes. E esses números todos que eu estou dizendo são números iniciais, tá bom? Polícia Judiciária, então, já vimos. Agora, sente-se. Eu coloquei até aqui em destaque, que é para você perceber o seguinte. Sente-se para essa oportunidade que pode te deixar milionário em cargos de natureza jurídica. E é muito preterida, é muito sonegada. Você não percebe muitas pessoas tendo atenção a isso. Está aqui o concurso mais fácil e mais difícil de mudar de vida do Brasil. O mais fácil e mais difícil. Eu vou te contar por quê. Cartório, meu amigo. Você já parou para pensar quanto fatura o cartório da sua cidade? Numa cidade de 200 mil habitantes, a média de um cartório é de 100 mil reais por mês. Na capital, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília, a média de faturamento de um cartório passa de 1 milhão de reais por mês. Já parou para pensar nisso? E é mais fácil e mais difícil por quê? Porque as vagas dos diversos cartórios, tem aí o de registro civil de pessoas naturais, tabelionato de notas, registro de imóveis, tabelionato de protestos, registro de títulos e documentos civis, de pessoas jurídicas civis, de pessoas jurídicas e pessoas civis, e o tabelionato e ofício de registro de contratos marítimos. Esse quase ninguém conhece, só quem mora em litoral, né? Também tem. Quando a gente transfere uma embarcação, que no Brasil é considerado um bem imóvel, você vai fazer aquilo por meio de um cartório específico. E o que acontece é que em quase todas as cidades do Brasil nós temos um cartório. O cartório da capital dá 1 milhão. O cartório da cidadezinha pequena de 20 mil habitantes não dá isso, dá muito longe disso. Mas na maioria dos estados nós temos um fundo que é criado para ajudar os cartórios pequenos. Na Bahia, por exemplo, e em Minas, por exemplo, você tem um salário mínimo, aliás, uma ajuda de custo mínima de 15 mil reais por cartório, por titularidade. E não é incomum que você acumule titularidades de várias cidades pequeninas. Então, por exemplo, na Bahia, se você tem 5 cartórios em cidades pequeninas, você vai ter um rendimento de 75 mil reais. E é fácil porque, assim como na OAB, que você tem que ter 50% para ser aprovado, no concurso de cartório também, você tem que ter 50% para ser aprovado. E ainda que você fique lá embaixo, potencialmente as pessoas que estão concorrendo a vagas em que a remuneração é maior, nem se interessam naquelas cidades pequeninas. Então, essas vagas costumam sobrar. Em todos os concursos para cartórios, não se preenchem todas as titularidades disponíveis. Então, se você, assim como eu, antes de assumir um cargo jurídico, tem um salário de 2, 3 mil reais, ou nem isso, fará total sentido você assumir um cartório de cidade pequena. Total sentido. E não vai ser um concurso dos mais difíceis nesse contexto. Por isso que ele é o mais fácil e, ao mesmo tempo, o mais difícil. Porque para assumir aquela titularidade de 1 milhão de reais, você tem que ficar em primeiro lugar. E o cartório ainda tem uma distinção. Você sempre tem a remoção interna e tem a assunção de titularidade nova. Então, é dividido sempre na proporção 2 titularidades novas e uma remoção interna. Então, em todos os concursos para cartório, tem 2 provas.
uma para quem quer entrar e uma para quem já está dentro e quer mudar para uma outra titularidade. Então, você fica, primeiro, assumiu qualquer ofício, qualquer titularidade em um estado. Você concorre nessa vaga para assumir titularidade. Aí você já assumiu, já pegou ali um cargo, aliás, um cartório que te dá aquele mínimo, 10, 15 mil reais por mês. Daqui a 2 anos você pode prestar o próximo concurso e você vai ter uma fila exclusiva de pessoas que já são titulares de cartório naquele estado para concorrer às vagas dos cartórios mais poderosos do estado. Então, a vida de um titular de cartório é de estudo permanente, aliás, de todos os cargos de natureza jurídica. Então, o salário no cartório é variável. Não é um cargo público. Você não vai aposentar como nos outros. Você tem uma situação sui generis, né, diferenciada. Você nem está na iniciativa privada e nem está no serviço público. Você tem uma situação mista. Tem que prestar contas, mas não tem um salário fixo. Então, você mantém um mínimo com 15 mil reais por mês e já vi de R$ 1 milhão.